Todos. É um prazer, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês. Semana passada, né, no dia 30, nós estávamos aqui falando sobre os dois temperamentos, né, sanguíneo e colérico. Eu, é um estudo que fez uma grande diferença até mesmo na minha vida, né, porque a gente falar sobre temperamentos traz a luz sobre os nossos defeitos, sobre as nossas qualidades. E como tema, né, que foi proposto, temperamentos transformados pelo Espírito Santo. O objetivo desse estudo é única e exclusivamente a gente se atentar a exatamente, principalmente aos nossos defeitos e buscarmos em Deus, né, a mudança, o controle, a transformação. E como eu havia prometido a vocês na live passada, eu ia mostrar o livro. O livro é esse daqui, ó, Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo, um livro excelente. Esse estudo foi baseado nesse livro. Foi um livro que eu li logo assim que eu me converti e realmente tem feito a diferença. Hoje nós vamos estar falando sobre o temperamento melancólico e o fleumático. E como eu disse na live passada, nenhum temperamento ele é melhor do que o outro. E a gente não está aqui para julgar e nem apontar os erros especificamente de ninguém, mas, como eu disse, apenas para a gente entender aonde está a nossa maior fragilidade e buscar em Deus uma melhoria, né? Buscar em Deus uma performance melhor, né? Com o Espírito Santo e aprender com Ele. Antes da gente estar iniciando, eu quero ler o texto aqui em Êxodo 3. Hoje a gente vai falar, vou tomar como exemplo bíblico a vida de Moisés, o melancólico. Nós bem sabemos que no Antigo Testamento as pessoas não tinham o Espírito Santo habitando dentro delas, né? Mas havia a manifestação do Espírito Santo. E nós tomamos aqui como exemplo a vida de Moisés, que mesmo o Espírito Santo não habitando constantemente dentro dele, Moisés, muitas vezes, ele foi direcionado exatamente pelo Espírito Santo. Em Êxodo 3, no verso 11 e 12, diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal, que te dei e te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Isso daqui foi quando Deus se apresenta a Moisés e faz uma promessa para ele, e contava com Moisés. Só que Moisés, como um bom melancólico, ele, com seus complexos de inferioridade, ele dizia para Deus que ele não teria condições de ir até Faraó e de cumprir aquilo que Deus estava determinando para a vida dele. E falar dos melancólicos, né? Hoje vai aí os melancólicos e os fleumáticos, né? Quais são as qualidades? Primeiro eu vou falar das qualidades de um melancólico. O melancólico ele tem uma habilidade muito grande. Ele costuma ser uma pessoa muito minuciosa, sensível, e está aí uma qualidade, e às vezes também como um grave defeito, ele é ser perfeccionista demais. Mas uma coisa que me chama muita atenção na vida de um melancólico é a lealdade. Ele é uma pessoa muito dedicada e tem um senso de justiça muito grande. E, e os defeitos do melancólico, quais são? Os melancólicos, ele tem, por defeito, geralmente são pessoas egoístas, são pessoas amuadas, pessimistas, são pessoas confusas, têm dificuldade extrema de decidir. Como eu disse na live passada, há aqueles que defendem a teoria que nós só temos um temperamento, mas eu
eu parto do princípio que a gente tem temperamentos mesclados, sendo que uns em maior potencial e outro em menor. Eu, por exemplo, eu tenho um pouco de melancólico e um pouco de fleumático, maior em potencial fleumático. Então, os defeitos do melancólico, o que chama mais atenção na vida de um melancólico é esse pessimismo, né? Ele, ele tem a tendência a sofrer muito, né? Ele tem uma tendência a remoer os seus sentimentos, as suas emoções, há uma carga de emoção muito grande sobre a vida dos melancólicos, e devido a isso, por esse complexo de inferioridade que o melancólico geralmente ele possui, eles acabam perdendo grandes oportunidades. Eles acabam até mesmo desperdiçando os seus talentos por crises de angústias profundas, né, de complexo de inferioridade. E tá aí uma dica para quem tem um melancólico próximo: sempre incentive um melancólico a prosseguir, sempre incentive o melancólico a ir adiante e nunca aceite um não como resposta, né? Porque ele tem uma autocrítica muito grande e isso é o que prejudica. Então, vai aqui já uma dica de buscarmos em Deus, né? O Espírito Santo para nos ajudar a crer, a confiar mais, principalmente nós que somos aqui evangélicos, servimos ao Senhor, naquilo que Deus tem por promessa, aquilo que Deus tem falado. Eu gosto muito de um versículo em Lamentações 3:21, que diz, né, trazei à memória tudo que dá esperança. É bom a gente estar sempre trazendo à tona tudo que dá esperança para prosseguir. Então, como eu disse, como eu tomei, por exemplo, a vida de Moisés, Moisés era uma pessoa muito talentosa e Deus apostou muito em Moisés. É interessante que Moisés, mesmo dentro de uma cultura egípcia, Moisés ele não se deixou dominar por aquela cultura. Portanto, ao escrever o Pentateuco, Moisés ele não trouxe dentro dessa cultura, dentro dos livros, né, a cultura onde ele viveu. Isso já nos prova a manifestação do Espírito Santo na vida de Moisés. O melancólico também, ele tem, eu vou falar primeiro dos defeitos, né? A gente vai correr um pouquinho, é um estudo muito minucioso, levaria mais tempo, mas a gente está fazendo aqui um resumo, né, para poder a gente ter uma noção. O melancólico, ele tem por característica sofrer muito em prol dos outros, né? Tá aí uma coisa que o melancólico ele tem uma dificuldade, por exemplo, para vocês me entenderem. Por exemplo, se uma mãe de família, né? A mãe vai lá almoçar em um restaurante bem requintado, tem lá uma fartura de comida, e ela deixou os seus filhos em casa, um almoço mais ou menos pré-organizado. Se ela sentar num restaurante para comer, ela vai ficar preocupada com quem está em casa e ela não vai conseguir usufruir bem daquele momento que ela está sendo beneficiada, porque ela está sempre preocupada com os outros. Sofre muito por questões familiares, né? Acaba se envolvendo muito nas questões familiares e acaba se doando demais. Então, isso daqui é uma característica muito acentuada do melancólico. Ele tem também uma dificuldade muito grande de dizer não. Sabe aquela pessoa boazinha que o tempo todo quer dizer sim para todos, quer abraçar o mundo e às vezes acaba se atrapalhando, mas isso porque ele tem dificuldade de dizer não. E aqui vai uma dica também, né? É melhor você ficar vermelho em 5 minutos do que ficar amarela para o resto da vida. É melhor você aprender a dizer não, porque senão você às vezes acaba se tumultuando lá na frente. E essa dificuldade do melancólico, às vezes o atrapalha muito,
porque às vezes ele não quer fazer alguma coisa, mas por não conseguir dizer não, ele acaba abraçando situações que depois ele acaba se arrependendo. E uma outra característica, uma dificuldade muito grande, é de dizer, de tomar decisões. O melancólico ele tem uma dificuldade muito grande de tomar decisões. Se você tem um melancólico do lado, ajuda o tomar decisões. Se o melancólico ele vai numa loja para comprar uma blusa e ele gosta da blusa, ele fica sem saber que cor ele vai comprar. E às vezes acaba comprando o mesmo modelo de várias cores, porque ele não consegue às vezes tomar decisão sozinho. E ele está sempre precisando de alguém para estar auxiliando e dando opiniões para ele, né, para ela. Então, essa é a dificuldade do melancólico. Uma outra questão que é muito intensa é o complexo de inferioridade, como eu já disse, né? O melancólico ele tem uma dificuldade muito grande de acreditar no seu potencial. E aqui já vai a dica que nós devemos sim acreditar nas promessas de Deus. Como o texto mesmo que eu li, Deus, quando chama Moisés, ele faz promessa e ele diz: Moisés, eu serei contigo, não temas. E aí Moisés começa a questionar a Deus acerca de algumas coisas. Primeiro, Moisés ele vira e fala para Deus: mas Senhor, eu não tenho talento. Né? A primeira desculpa que Moisés dá é: como que eu vou cumprir esse chamado se eu não tenho talento? A segunda desculpa que Moisés dá, ele diz para Deus: eu não tenho teologia, eu não tenho muito conhecimento acerca das tuas coisas, acerca da tua palavra. E aí Moisés, cada hora ele vai arrumando uma desculpa para Deus. E não é diferente na vida de nós melancólicos, né? Nós temos essa dificuldade de abraçar aquilo que Deus está mandando, porque a gente mesmo não acredita naquilo que Deus está determinando. A terceira desculpa, por exemplo, que Moisés Deus deu a Deus, ele disse: se eu for, Senhor, ninguém vai acreditar em mim. Se você ler lá em Êxodo 4, verso 1, é o medo de ser rejeitado. O melancólico ele tem essa questão egoísta, né, de, de ser rejeitado. Pelo fato dele também ser perfeccionista, ele está sempre querendo agradar a todos. Ele tem essa preocupação muito intensa dentro dele. Eu não posso errar, eu não posso fraquejar, eu não posso falhar diante das pessoas. E isso acaba inibindo o melancólico de avançar. Então, ele está sempre arrumando alguma desculpa para ele não avançar. E aqui eu até quero chamar a atenção de uma frase que eu gosto muito, dentro desse aspecto onde o melancólico ele tem medo de fracassar, o medo de errar diante das pessoas, essa autoavaliação que ele faz o tempo todo. Eu digo aqui nessa live, se tem mais algum melancólico me ouvindo, guarda essa frase. Nunca chame de fracasso os seus erros, os momentos que você falhou em algum momento da sua vida, mas chame de experiência. O Senhor vai nos proporcionando e vai fazendo com que a gente vai adquirindo experiências. E se você não tem se deixado ser usado por Deus por essas dificuldades, por essa coisa pessimista de achar que nunca vai dar certo, que não vai conseguir, eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. Acredite que o Espírito Santo ele te capacita. Acredite que o Espírito Santo ele é contigo. Ele te toma pela mão e te diz: eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não te desespere, não te espantes, porque o Senhor ele vai te ajudando no decorrer da caminhada. Só há uma necessidade de confiar
de acreditar naquele que te chamou. E pare de inventar desculpas, pare de ficar protelando aquilo que Deus tem para a sua vida. Abrace a causa, abrace o seu chamado, porque Deus tem algo a fazer de extraordinário na sua vida e você precisa deixar esse medo. E por isso que eu falei no início que nós precisamos buscar o Espírito Santo para nos capacitar, porque todos nós nascemos com um propósito, todos nós estamos aqui com uma missão, e nós precisamos cumprir esse propósito. Mas se a gente ficar sempre preso nesse pessimismo, nessa insegurança, nesses sentimentos, às vezes, que perturbam a mente de um melancólico, do complexo de inferioridade, ele nunca consegue avançar. Então, o Senhor está hoje dizendo para todos que estão aqui me ouvindo: confie, confie no Senhor. O fato de um melancólico ele ser muito perfeccionista, ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar, de não criticar. Na verdade, ele não gosta de ser criticado, mas ele critica demais, né? Por exemplo, o melancólico, quando ele faz um projeto, ele sonha com alguma coisa, ou ele decidiu por algo, não pense você que ele decidiu naquela hora. Ele já vem remoendo aquilo há muito tempo, ele já vem avaliando os prós e os contras, ele vem já analisando muita coisa, e aí quando ele apresenta o projeto para alguém, ele já está tão decidido daquilo que ele quer, que ele tem dificuldade de ouvir crítica. Se você virar para o melancólico e falar assim, mas você não acha que seria melhor fazer dessa forma? Pronto, aquilo ali já destruiu o melancólico. Por quê? Porque ele tem dificuldade de receber crítica. Mas ele critica muito por ele ser perfeccionista. Sabe aquela mãe, desculpe aqui a expressão, mas aquela mãe chata, que ela nunca está satisfeita com nada? O filho faz, a filha faz, o marido faz, mas ela sempre tem uma crítica. E coitado dos sanguíneos, né, que são bem esparafatosos, né, são bem espontâneos, falam o que pensa, o que dá na telha. E aí, lidar com o melancólico às vezes é muito difícil para um sanguíneo, e assim para um melancólico lidar com o sanguíneo. O melancólico ele tem aquela preocupação de estar sempre preocupado com tudo e com todos ao redor dele. Aí chega o marido sanguíneo, que dá aquelas gargalhadas, que gosta de chamar atenção, de muita brincadeira, e isso acaba com o melancólico no ambiente. Então, essas misturas de temperamento faz a gente descobrir a arte de viver um com o outro. E falar disso é muito bom, porque vai chamando a nossa atenção acerca de alguns detalhes de pessoas que vivem conosco, né? Então, quando você tiver com um melancólico sanguíneo, por exemplo, não critique, aconchegue esse melancólico com carinho, com palavras de incentivo, com palavras de ânimo, porque se você criticar, ele vai ficar amuado, vai fechar a cara e não vai falar, porque ele tem uma dificuldade muito grande de expressar seus sentimentos. E aí, lidar com o sanguíneo, por exemplo, é muito difícil, porque melancólico gosta de falar minuciosamente os detalhes das suas dores, das suas emoções. E aí, senta com o sanguíneo, por exemplo, que só presta atenção os 5 primeiros minutos, isso é uma morte para o melancólico. Ele já tem dificuldade de expressar o que ele sente. E aí, quando ele resolve falar, a pessoa não dá atenção, aí pronto. Não chama mais o melancólico para conversa, não, que vai dar ruim. E pelo fato dele ser muito, muito justo, ele acaba até, por exemplo, para vocês me entenderem melhor, se um filho erra,
ele é tão justo que ele é capaz de apontar o erro do filho para outras pessoas para dizer que ele está sendo justo. Se ele tiver ou ela tiver que agir com justiça no meio da família, falar algumas verdades, ela vai falar. A pessoa melancólica, ela quer ser justa o tempo todo. E às vezes acaba até causando certos danos, né? Por falar, é mais ou menos assim. Pelo fato dela ser muito emotiva e guardar muitas suas emoções, ela vai arquivando muitas coisas. Ela vai observando, ela vai prestando atenção, ela vai remoendo aquilo. E aí chega uma hora que eu costumo dizer que o melancólico ele é perigoso, porque ele vai guardando as emoções e chega uma hora que ele explode. E quando o melancólico ele chega a explodir, ele fala verdades muito fortes sem mudar o tom de voz. E às vezes acaba ferindo muitas pessoas, porque ele só está achando que ele está sendo sincero e justo, falando a verdade. Então, aqui vai mais uma dica para nós buscarmos esse controle do Espírito Santo e entender que nós não somos, a base da justiça não somos nós, a base da justiça é Deus. A gente, e por ser muito exigente e perfeccionista, a gente está sempre exigindo muito das pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, um melancólico, quando ele é chamado para a obra do Senhor, ele tem dificuldade de dizer sim de imediato. Mas quando ele diz sim, ele se dedica. Mas logo, logo, ele está apático novamente. E principalmente se ele tiver um sanguíneo trabalhando com ele ou um colérico. Lembra do colérico que ele fala o que pensa de forma muito agressiva? Se ele está trabalhando com um colérico e o colérico ele solta palavras um pouco ardilosas, um pouco estourada, agressiva, grosseira, pronto, acabou o mundo de um melancólico. Ele entrega o cargo, ele entrega o cartão de membro, ele senta, eu não quero fazer mais nada, eu não vou estar mais nesse departamento, eu não quero mais. Ou, por ele ser muito perfeccionista, por exemplo, ele, ele tem dificuldade de deixar as pessoas fazerem o que ele quer. Ele sempre acaba tomando a frente e fazendo. Não, deixa aqui comigo, deixa. Não, não. Aí fala para o filho, vai lavar o banheiro, por exemplo. Aí o filho vai lá, lava, a filha lava. Ai, não tá bom. Por que que você fez isso? Por que que você não fez melhor? Então, esse perfeccionismo do melancólico acaba, às vezes, atrapalhando no relacionamento por ele ser muito crítico. Então, mas nós podemos buscar em Deus uma melhoria para isso mudar dentro de nós. E como eu disse aqui, vou frisar, insista com o melancólico. Se você tem um filho que ele tem essa tendência, esse temperamento, evite críticas agressivas, trate com ele com carinho, tenta mostrar sempre um lado positivo, porque se você vier só com críticas, você vai afundar mais ainda o seu filho e ele não vai conseguir avançar, porque ele tem essa dificuldade de lidar com crítica. Por exemplo, o melancólico ele tem mania de perseguição. Ele acha que todo mundo está o criticando, todo mundo está observando de forma negativa. Tá vendo fulano? Olha como que ele olhou para mim. Tá vendo o ciclano? Ele não falou comigo direito. O que que eu fiz de errado? O que que está acontecendo? Por que que ele me tratou assim? Então, o melancólico ele tem mania de perseguição. Ele acha que todo mundo está perseguindo ele. Quando eu falei até mesmo sobre a questão da autocrítica que ele tem, por exemplo, se você vai almoçar com um melancólico, ele que preparou a comida, ela preparou a comida. Aí você fala assim, nossa, que comida saborosa. Aí o melancólico vai falar assim, eu acho que está faltando um pouco de sal. Eu acho que a carne não ficou no ponto como deveria ter ficado.
Então, sempre tem uma autocrítica. Ele tem uma dificuldade muito grande de receber elogios. Então, às vezes, quando você elogia a pessoa desse temperamento, ela tem dificuldade de lidar com o elogio. E aí eu vou te dar uma dica agora. Quando você for elogiado, melancólico, não se turbe o vosso coração. Apenas agradeça o elogio. Apenas diga obrigada. Não precisa ficar desconcertado porque você está sendo elogiado. Busque essa, essa diminuição dessa autocrítica. O Espírito Santo, ele pode fazer isso na sua vida. Eu tinha muita dificuldade de receber elogios. Quando as pessoas me elogiavam em alguma coisa, eu logo quase que me difamava. Não, eu não, isso não, que isso não, pelo amor de Deus. Então, essa crítica, essa autocrítica, ela é muito desagradável. Às vezes as pessoas têm até dificuldade de elogiar o melancólico, porque ele não acredita no elogio. Então, se tem alguém aqui, tome o exemplo de Moisés, né? No início ele relutou contra Deus, mas ele assumiu a posição dele com Deus. Já que se tiver passando da hora, você me fala, porque eu vou, eu vou entrar em breve já no fleumático, então, para poder não passar aí da hora. Uma coisa me chama muito a atenção na questão dos melancólicos é que eles têm uma tendência muito grande à depressão. Por eles é, remoerem muito as suas emoções, os seus sentimentos. Quando você faz alguma coisa com o melancólico, pode ter passado 10 anos. Se ele não tiver liberado o perdão através do Espírito Santo, ele vai jogar na sua lata o que você fez há 10 anos atrás. Me faz lembrar até de um casal, né, de uma vez no testemunho, a mulher ficou grávida e ela estava com um desejo muito grande de chupar manga altas horas. E o marido não conseguiu dar conta daquela manga para ela. E se passaram mais de 10 anos, e em um determinado momento, assim que ela teve a oportunidade, ela lançou em face do marido e disse: eu nunca me esqueci daquela manga que você não conseguiu para mim. Então, o melancólico tem essa dificuldade de dissolver as coisas dentro dele. Mas, como eu disse, eu tenho um pouco de melancólico, eu sou prova viva que com o Espírito Santo tudo é possível. Tudo é possível você liberar perdão, você resolver as suas questões emocionais, você viver de uma forma leve e tranquila, de uma forma confiante em Deus. Então, recuse esses sentimentos negativos na sua vida. Recuse essa crítica que você tem de você mesmo. E aqui vai um conselho. Uma forma de você lidar com isso também é você confrontar os seus próprios pensamentos. Nós precisamos confrontar aquilo que a gente está pensando. E aqui vai a frase: pense no que você está pensando. Quando você tiver com pensamentos muito negativos a seu respeito mesmo, comece a se confrontar. Comece a pensar se tudo que você está pensando a seu respeito faz sentido. Se tudo que está te levando a ser pessimista e não acreditar seja conflitante com você mesmo. Você precisa avaliar o que você está pensando. Não deixe esses pensamentos negativos tomar conta do seu ser e fazer você paralisar. Moisés, como nós tomamos aqui como exemplo, ele era tão perfeccionista que Deus deu as medidas todinhas do tabernáculo para ele, né? Deus sabe com quem conta. E aqui eu quero trazer esse exemplo de Moisés exatamente para isso.
Deus vai usar as suas características, o seu temperamento para executar algumas coisas que ele tem na obra dele, e ele quer você melancólico, ele quer você colérico, ele quer você sanguíneo, ele quer você fleumático, com as suas características. E como eu disse na live anterior, que nós nascemos com determinados temperamentos e nós vamos morrer com eles. Mas depois que a gente se converte, para quem não estava na anterior, depois que a gente se converte, a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de discernir a raiz do nosso temperamento, porque muitas coisas já foram transformadas dentro da gente. A proporção que a gente vai falando aqui desses temperamentos, eu acredito que muitos já vão se autoavaliando. Nossa, eu era meio complicado, mas agora eu já estou bem melhor, porque o Espírito Santo já vem trabalhando na minha vida. Eu até prometi a vocês que eu traria hoje o texto que me deu um branco da outra vez, quando eu falei do colérico, né, do Paulo, é, da transformação dele de uma pessoa agressiva, de uma pessoa perseguidora, pessoa que tinha ódio dos cristãos, mas depois, transformado pelo Espírito Santo, Paulo estava coberto de amor. Esse texto está lá, anotem aí para depois vocês lerem, em Romanos 9, do verso 1 ao 3. Foi a característica maior que eu achei aí dessa mudança, dessa transformação de Paulo perseguidor para o Paulo que salva, o Paulo que prega o amor. Então, esse exemplo eu trago aqui hoje para vocês entenderem que o Espírito Santo, ele transforma sim, ele muda sim o nosso temperamento, ele vai nos moldando. E falar desses defeitos hoje aqui é só mesmo para a gente se atentar no que a gente precisa se policiar na nossa vida. Então, a característica principal de um melancólico é a sua autocrítica, a sua exigência demais, a sua tendência ao pessimismo, ao complexo de inferioridade. Então, vai aí a dica, começa a buscar, Espírito Santo, me ajuda a pensar menos em mim e de ficar preocupado com a minha reputação, de ficar me julgando o tempo todo, de achar que tudo vai dar errado. Me ajuda a acreditar nas suas promessas, me ajuda a acreditar no meu chamado, me ajuda a acreditar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então, busque o Espírito Santo para te ajudar a ser conduzido por esse caminho, né, que nós temos aí pela frente e que são grandes esses desafios, né, que a gente vai precisar enfrentar no decorrer da nossa história, né? Para quem é melancólico, vai continuar melancólico, mas com uma grande diferença, com a transformação do Espírito Santo e sendo totalmente moldado por ele, né? Controlado por ele. Agora a gente vai falar um pouco sobre os fleumáticos, né? Deixa eu ver aqui, são 8h30, né? 9h30. Então eu tenho mais ou menos 20 minutos, né, Jaque, para falar dos fleumáticos, mais ou menos. Então vamos lá. Os fleumáticos, vou falar primeiro das suas qualidades. São pessoas extremamente calmas, tranquilas, cumpridor, são eficientes, conservadores, práticos, líderes, pessoas muito dedicadas ao estudo, pessoas que se dedicam realmente. São pessoas bem-humoradas. Os defeitos de um fleumático, eles são extremamente calculistas. Em outras palavras, pão duro. Eu não sei se tem fleumático aqui, mas moldados pelo Espírito Santo vai começar a ficar mais de mão aberta, né? Eles são pessoas temerosas, indecisas também, introvertidos.
não são como os sanguíneos, né, onde chega, marca presença, tem aquele jeito alegre de ser. São pessoas que gostam de ficar no seu mundinho. Como eu disse na anterior, o combustível de um sanguíneo é viver na vida social, no meio de gente, né, fazendo barulho. E o combustível de um fleumático é, de vez em quando, ficar quieto no cantinho dele, é o combustível dele. Ele se reabastece quando ele se isola um pouco de todo mundo e fica no seu momento, né? Eu, por exemplo, daqui eu tenho dificuldade, às vezes, quando eu quero ficar no meu momento, é a hora que as crianças vêm tudo para cima de mim. Então, a gente acaba tendo essa dificuldade. Como eu disse aqui, são pessoas amigáveis, têm um andar lento, o falar muito pesado, arrastado, meio que, para quem se tem algum mineiro aqui, né? O fleumático, geralmente, ele fala de uma forma lenta. E uma coisa que me chama muita atenção no fleumático é que ele tem um raciocínio muito lento, né? Ele tem dificuldade de raciocinar rápido. Por exemplo, se alguém fere um fleumático, se alguém fala alguma coisa que o ofende, na hora ele fica com cara de paisagem. Aí depois de 3 horas ou de 2 dias, ele vai falar assim: Meu Deus, fizeram isso comigo, mas por que eu não reagi? Por que eu não falei nada na hora? Ele se chama até de tolo, de bobo. Mas como eu sou bobo, gente, por que eu não reagi na hora? E ele se condena por isso. E tá aí uma característica que é difícil, das vezes a gente queria ser como um sanguíneo, sabe? Falar na hora, na bucha ali, naquela hora, ter resposta rápida. Mas a gente tem essa dificuldade, o fleumático tem muito essa dificuldade. As pessoas fleumáticas, elas são de boa convivência. E o exemplo que eu tomo aqui na Bíblia é de Abraão. O fleumático, ele tem uma dificuldade muito grande de confiar, ele de depositar a confiança, né? Portanto, Deus fez 6 promessas a Abraão e Abraão tinha muita dificuldade de confiar, de se entregar de fato. Portanto, alguns momentos na vida de Abraão, ele foi medroso, né? Quando ele estava em uma passagem que fala, né, que perguntam se Sara era esposa dele, ele fala que Sara era irmã. Então, ele naquele momento ali, ele acabou sendo medroso, ele não confiou no que Deus poderia fazer se ele falasse a verdade. Mas a gente vai ver a vida de Abraão já transformada, é, e assim, muito impulsionado pelo Espírito Santo, quando aquele Abraão que tinha até medo de dizer que Sara é sua esposa, o Abraão que acabava sendo até dominado pela mulher, né? O fleumático, os homens não que estão aqui na live, se for fleumático, por favor, não se ofenda, mas é uma tendência do fleumático ele ser dominado pela esposa, principalmente se a esposa for colérica e sanguínea. Ela fala, e o fleumático, porque ele tem a tendência a não querer confusão, ele quer ser sempre pacífico, ele quer sempre evitar a briga. Então, com isso, ele acaba se acovardando em algumas situações. Isso é uma tendência do fleumático, sempre querer apaziguar. Prova disso que a gente toma de Abraão, quando os pastores, né, de Ló estavam entrando em conflitos com os pastores de Abraão, ele vira para Ló e fala assim: escolhe para onde você quer ir, para o lado direito. Se você escolher o lado direito, eu vou para o lado esquerdo e assim vice-versa. Por quê? Ele queria simplesmente apaziguar a tempestade, o conflito, e essa é a tendência do fleumático. Se ele está numa reunião, num babado de família, por exemplo, num conflito familiar, onde todo mundo está lá se arranhando, o negócio está ficando quente, o fleumático, o que que ele faz? Ele se afasta daquela situação e ele fica observando tudo que está acontecendo. Parece que ele está em um outro mundo, mas ele está apenas analisando tudo que está acontecendo
para ele tirar as suas conclusões. Ele vai sempre entrar na situação, no conflito, com a tendência a querer apaziguar a tempestade, né? Ele está sempre querendo acalmar os ânimos. E aí, quando um fleumático vira para um sanguíneo, por exemplo, e fala assim: calma, tudo vai se resolver. Isso é uma morte para o sanguíneo, né? Mas virar para um fleumático também e falar: seja rápido, seja ágil, isso para ele também é muito dificultoso. Por exemplo, se uma mulher sanguínea vira para um fleumático e fala assim: você já trocou aquela lâmpada? Ela não tem paciência para esperar o marido pensar em a hora que ele vai fazer aquilo. Ele vai fazer no tempo dele. E às vezes uma mulher, por exemplo, sanguínea, ela não tem paciência para esperar a decisão de um fleumático agir no tempo dele. Então, às vezes, acaba criando conflitos, atritos entre os casais devido a essas dificuldades. Por ser pessoas muito introvertidas, suas fraquezas e as suas qualidades, elas são quase que imperceptíveis. É mais ou menos assim, um fleumático, ele é muito apático no ambiente, né? Por ele ser muito reservado, muito na dele, ele não demonstra muito as suas fraquezas. E também as suas habilidades geralmente não são muito demonstradas. Mas quando elas, em potencial, elas são, como que eu posso dizer, incentivadas por alguém, eles sempre fazem da melhor forma possível. Investir em um fleumático vale muito a pena, porque eles são pessoas extremamente dedicadas, quando realmente são incentivados a isso. Então, se você tem um fleumático que você aparentemente olha para ele e diz: ele é muito apático, ele não tem muito entusiasmo, a gente fala com ele, parece que ele está sempre com a cara de paisagem, parece que nada deixa ele entusiasmado, mas isso é o perfil dele. É, mas quando ele é incentivado, ele é uma potência. Portanto, Abraão, como exemplo disso, ele tinha muita sensibilidade em ouvir a voz de Deus. E, e exemplo disso de Abraão totalmente confiante, aquele Abraão que era até meio que fazia o que a mulher queria, né? Por isso arrumou uma confusão muito grande quando Sara fez a proposta a ele de se deitar com Agar, e ele acabou aceitando aquela proposta de Sara. Agora, depois que o Espírito Santo se apossa da vida de Abraão e ele começa a acreditar, confiar em Deus e nas promessas de Deus, Abraão ele começa a agir de uma forma totalmente diferente. E prova disso é quando ele estava a caminho do Monte Moriá, quando Deus pede Isaac em sacrifício, né? Deus vira para ele e fala que ele deveria sacrificar o seu único filho, o filho da promessa, né, de onde sairia as nações, as sementes se multiplicariam. Quando ele está a caminho do Monte Moriá, me chama muita atenção aquela frase quando Isaac vira para Abraão e fala assim: pai, aqui está o cutelo e aqui está a lenha, mas aonde está o cordeiro? E aí Abraão vira para os moços, né, que estavam junto com ele, junto aos jumentos, e vira para aqueles moços e responde para Isaac também: fiquem aqui, porque nós iremos e nós voltaremos. Abraão subiu na convicção de que Deus tinha pedido o seu filho, mas que Deus ia prover de alguma forma. Ou Deus ia prover o cordeiro, ou Deus ia ressuscitar mesmo depois de sacrificado. Aqui, Abraão ele está totalmente tomado de uma confiança e de uma certeza muito grande depois dele ser tratado pelo Espírito Santo. Então, aqui eu digo para você, fleumático, que me ouve aqui nessa live, não deixe essa incerteza tomar conta de você, mas seja totalmente dominado pelo Espírito Santo.
seja cauteloso como Abraão, seja pacífico. A lealdade do fleumático ela é acentuada, são pessoas muito leais. Por exemplo, eu até anotei aqui para eu não esquecer, o fleumático, ele de todos os temperamentos, ele é o que suporta a pressão maior. Ele é aquela pessoa muito tranquila, muito pacífica, e ele é o que mais suporta a pressão. Ele é o que é mais massacrado e ainda continua de pé. O melancólico, não, ele se remói nas suas emoções, nos seus complexos de inferioridade. O sanguíneo, com frequência, ele fica desordenado e toma a direção errada quando ele está sob pressão, isto é, lembrando, sem o controle do Espírito Santo, tá? Mas quando o Espírito Santo toma conta da vida de um sanguíneo, aí ele toma a direção certa. Mas se ele não tiver o controle do Espírito Santo, numa pressão, ele fica desgovernado, ele fica desorientado e geralmente ele pega a direção errada. O melancólico, quando sob pressão, ele se despedaça, né? Ele só sabe chorar, ele só sabe se autocriticar. Foi um fracasso, não deu certo, eu não vou me levantar mais, eu não vou conseguir, e às vezes acaba entrando até em depressão. O colérico, ele tende, sobre a pressão, né, sob pressão, a confiar muito nas suas intuições, na sua... Lembra que o colérico ele é muito autossuficiente, muito independente, ele toma iniciativa sob pressão. Já o melancólico, perdão, o fleumático, ele suporta mais a pressão. Ele está sempre em um nível de tranquilidade maior. Mas, assim, uma hora ele também explode se ele não tiver o controle do Espírito Santo. Mas ele tem uma tendência maior a suportar a pressão. Abraão, quando controlado pelo Espírito Santo, um exemplo, por exemplo, que Abraão ele teve quando ele, muito temeroso ainda, não controlado pelo Espírito Santo, quando lá em Gênesis 12 diz que a fome assolou a terra, né? E naquele momento daquela pressão, Abraão ele acaba deixando a terra e indo para o Egito, esquecendo da promessa que Deus havia feito. Então, naquele momento, Abraão, sem o controle do Espírito Santo, ele temeu e ele recuou. Mas o Abraão, transformado pelo Espírito Santo, ele, ele tinha uma concepção muito grande, um conceito muito forte dentro dele sobre a promessa que Deus havia feito. Então, vai aqui a dica para os fleumáticos: deixa ser dominado pelo Espírito Santo. Acredite plenamente no seu talento, nas suas habilidades. Ah, um detalhe que eu havia falado, os fleumáticos, eles são calculistas, lembra que eu falei, só para finalizar aqui, um dos defeitos, né? Um fleumático, por exemplo, ele tem uma dificuldade muito grande de dizimar. Ele conta moedas. Se o dízimo der uma dízima periódica, ele vai sempre arredondar para menos. Mas o fleumático, controlado pelo Espírito Santo, ele vai arredondar para mais. Ele vai sempre querer dar o melhor para Deus. Então, falando nisso aqui, talvez tenha algum fleumático que possa se autoavaliar agora e dizer: nossa, eu era assim. Eu tinha pena de dar até o meu dízimo, porque eu ficava com medo de faltar. Mas agora eu já não tenho mais isso, né? Eu consigo fazer com alegria, eu consigo prestar o meu culto, a minha oferta, o meu dízimo ao Senhor com alegria dentro de mim. Então, aqui eu finalizo, eu acredito que já está na hora, já até passou. Cadê o cachorrinho, já?
Levantou o cachorrinho ainda não? Aqui eu finalizo potencializando o defeito do fleumático para que você busque em Deus e busque o Espírito Santo para te ajudar a crer na promessa. Se você tem algum fleumático próximo a você, a forma mais eficaz de você ajudar o fleumático é ajudá-lo a acreditar nele mesmo, ajudá-lo em todo tempo, quando ele pensar em desistir, você potencializar as suas habilidades, as suas, o seu potencial em si, né? As suas características e, e não aceite um não de um fleumático. Quando você fizer alguma proposta com um fleumático, não aceite o não. Apenas insista mais um pouquinho com ele, mas deixa ele pensar com calma. Lembra? Ele tem um raciocínio lento. Se você ficar botando muita pressão, querendo resposta na hora, vai dar ruim. Ele não vai te dar uma resposta boa, porque ele é temeroso. Mas dê tempo para ele analisar os prós e os contras, avaliar tudo, calcular tudo, como ele é muito calculista, e aí depois você lá com jeitinho pergunta de novo, e aí, já tem a resposta? E aí o fleumático ele vai conseguir colocar para fora aquilo que Deus deu para ele. Então, que o Espírito Santo nos envolva, que o Espírito Santo venha nos ajudar com todos os temperamentos, seja sanguíneo, seja colérico, melancólico, fleumático, a, a sermos controlados por ele. Eu quis frisar mais aqui os defeitos, porque a gente botando um foco, um holofote em cima dos nossos defeitos, a gente vai se atentar mais ao nosso comportamento negativo e a gente vai buscar mais no Espírito Santo uma mudança, uma melhora, um desejo de querer servir a Deus com mais alegria, com mais certeza, acreditando que todos nós nascemos com um propósito e precisamos confiar na promessa. Então, fica aí o gráfico, né, que eu tinha passado para o grupo. Foque nos defeitos, busque em Deus essa melhoria, porque vocês vão longe. E aí fica também uma dica: respeite o temperamento do outro. Eu acho que quando você aprende um pouco do temperamento um do outro, você aprende a respeitar mais o espaço de cada um e até mesmo as dificuldades, os defeitos dele. Você consegue lidar melhor com cada um, cada pessoa, né? Amando o seu próximo como Deus manda, né? Vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento do Senhor. Então, que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos envolva dentro dessa jornada e que possamos ser totalmente transformados, lapidados e controlados pelo Espírito Santo. Não se esqueça, você nasceu com esse temperamento, você vai morrer com ele, mas com uma diferença: você tem o Espírito Santo para te ajudar a melhorar cada dia mais. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Segue aí já.